Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha de volta pelo canal TV Timão, as informações, os bastidores e o dia a dia do Corinthians. Sejam todos bem-vindos. Deixa aqui o seu like, faça sua inscrição gratuita, compartilhe o link do canal com seus amigos em mídias sociais, sinta-se à vontade para você participar, deixar o seu comentário, ative o sininho para não perder mais nenhuma postagem e siga sempre conosco, cada dia tem mais conteúdo aqui para vocês. Alô da Fiel de hoje pro Gilson Santos, o Justino Machado, o Walter Prado, Adriano Santos Dias e também o Teófilo Santos. Abraço carinhoso para vocês, uma ótima quinta-feira a todos nós. O que falar do Corinthians pós-ressaca em mais uma eliminação? A impressão que eu tive, friso, impressão, é que o Corinthians fez o maior esforço do mundo para ser eliminado e conseguiu. Time sem alma, sem garra, sem vontade. E na hora de fazer esse comentário aqui, eu lembrei de um jogo. Pessoal, se me confundir aí com as datas, por favor, me corrijam na boa. Salvo engano, o ano era 2004. Corinthians e Goiás, no estádio do Pacaembu ainda. O Fábio Baiano, que jogava com a 8 do Corinthians, ele se lesionou em determinado momento da partida, estava 0-0 placar. Estou falando porque eu assisti esse jogo. O técnico, acho que era o Tite, salvo engano, era o Tite. O Fábio Baiano chegou à beira do gramado e falou pro Tite: cara, não dá mais. E o técnico olhou pra ele e falou: preciso de você. Minutos depois, passaram a bola pra ele, mancando visivelmente, jogando ali no esforço extremo. Ele arrancou o sentido do gol adversário, mandou um petardo de fora da área, assim, sabe, do meio da rua, e a bola entrou no ângulo. Golaço. Corinthians venceu aquele jogo com, assim, o esforço heróico do Fábio Baiano. Por que me veio essa imagem, essa lembrança, e o que tem a ver com o dia a dia do clube hoje? Numa palavra eu defini para vocês: raça. Outra, vontade. Outra, honra. Outra, orgulho de vestir a camisa de um dos maiores do planeta. Tá, mas e daí? E daí que hoje tá difícil de ver isso no Corinthians. Tirando uma ou outra exceção, o Garro, que na temporada passada jogou praticamente meio ano no sofrimento, no sacrifício, fazendo infiltrações para suportar as dores, para suportar uma lesão crônica no joelho. Hugo Souza, que é um dos que se incomodam em perder, dá pra ver que ele sai de campo assim, cuspindo marimbondo quando o time não vai bem, quando a equipe não responde, não corresponde àquilo que pode. A gente sabe que pode mais do que aquele time horroroso da terça-feira. Então assim, cara, a gente sabe que o futebol do Corinthians não é lá de primeiro mundo, o elenco é limitado, mas poxa vida, ver um time se arrastando em campo daquela forma, fazendo todo o esforço do mundo para ser eliminado, não condiz com a história. Não faz quem estava em campo merecedor de vestir o manto alvinegro. Aí tem um ou outro que fala assim: ah, mas vocês só criticam o Corinthians. Pô, vou criticar quem, né? Memphis ganha quase 5 milhões por mês. Coronado, 2 milhões. Ah, gente, tenha dó. E não é de hoje, tá? Já há um bom tempo a gente vê jogador chinelinho ganhando muito e quando entra em campo se arrasta, vai arrastando a chinela durante os 90 minutos. Caramba, não é um time maravilhoso, mas o mínimo de honra, de orgulho para vestir as camisas a gente tem que ter. Aí soubemos, né, que o Corinthians está aí, pode ser uma das razões, pode ser, tá? Uma das razões do desempenho pífio dentro de campo. Atrasos aí em premiações, né, o popularmente chamado aí de bicho pelas conquistas. Segundo informações aí de bastidores também, né, até o Samir Carvalho que passou essa informação no seu canal Café com Setorista, que algumas premiações relativas às metas atingidas por Memphis Depay também estariam em atraso. Ok, para mim, deveu, tem a obrigação de pagar, quer dizer, é o mínimo, né, que a gente espera de uma diretoria, que honre os compromissos financeiros. É um lado da história, mas poxa vida, sejamos profissionais. A torcida não tem nada a ver com isso. Tem que cobrar a diretoria para pagar em dia? Obviamente, sem dúvida que tem, mas caramba, gente. Ah, mas é um caos administrativo político dentro do Corinthians. Jogador joga. Independente do que esteja acontecendo aí nos bastidores, o cara não tá lá para administrar o clube. Foi contratado, pelo menos até onde eu sei, para jogar futebol. Então assim,
Alguém tem que chegar para os jogadores e falar, meu amigo, né, não tá bom aqui, não tá satisfeito, fica à vontade. Mas entrar em campo daquela forma que entrou contra os reservas do Huracan, não tem como, não tem condições. É o mínimo que a gente espera, que joguem com vontade, porque ganhando bem para isso estão. E os reforços? Bom, Fabinho Soldado afirmou que está atento à janela de transferências, que são informações conflitantes. Aliás, o Corinthians é um conflito permanente. O novo presidente do clube, o Osmar Stabile, interino, afirmou que não tem dinheiro. Não tem, diz que foi procurar, não tem caixa para nada, tem fração de milhões vencendo nos próximos dias. Ele falou que não tem nos cofres do Corinthians grana para bancar, grana para pagar. Por outro lado, Fabinho Soldado afirmou que está de olho no mercado e que contratações pontuais para qualificar a equipe podem acontecer na próxima janela. Abre aspas. Vou para minha terceira janela aqui, e todas elas, na verdade, foram duas, em todas elas aconteceram contratações pontuais no momento certo e na hora certa. E preciso alinhar agora com a nova direção aquilo que eles estão pensando. Mostrar para eles aquilo que já está sendo feito, para que esse alinhamento possa ser bem dirigido para que a gente comece a fazer as ações que precisa fazer ainda esse ano, afirmou Fabinho. É assim, né? O Corinthians não tem grana para bancar uma rescisão unilateral de um jogador com o clube no qual mantém vínculo. A estratégia tem sido contratar jogadores em fim de contrato para que não arque com esse gasto adicional. A exemplo aí de jogadores que chegaram apenas que o Corinthians pague as luvas, né? Que é aquele agradinho, que agrado, né? Para assinar o contrato e os vencimentos salariais e direitos de imagem que são pagos mensalmente. Por outro lado, o clube já se prepara para perder jogadores, em que pese, né, o Fabinho Soldado ter avaliado que Yuri Alberto, que é um dos principais candidatos a deixar o Corinthians, esteja feliz, esteja focado, não é certo que ele permaneça. Porém, Fabinho Soldado disse, abre aspas, o Yuri tem um contrato longo com a gente. Já falou desse desejo de permanecer no Corinthians. É claro que, pela performance que ele vem tendo, ele desperta sim alguns interesses, mas de concreto não chegou nada pra gente. Não trabalhamos com especulação. O atleta está muito feliz, nós também estamos felizes. Esperamos que ele se recupere quanto antes dessa lesão para nos ajudar a buscar novos objetivos, afirmou o diretor. Recentemente o Yuri recebeu sondagens, né, de clubes da Europa como Southampton, West Ham, Wolverhampton e o Real Betis da Espanha. O Yuri está fora de combate, se recupera de uma fratura no processo transverso L1 à direita. É uma fratura que a equipe médica considerou que é grave, tem prévia de 6 a 12 semanas de recuperação, ou seja, um tempo de recuperação médio de mais ou menos 3 meses. Enquanto isso, outra situação preocupa, né? Memphis Depay. O cara ganha uma fortuna por mês. Para muitos críticos, para muitos comentaristas esportivos, ele se esconde quando o jogo é grande, quando o jogo é fora do Brasil. Não justifica, ou não teria justificado o salário absurdo que recebe. Um dos críticos do jogador é Walter Casagrande Jr., abre aspas. Estou falando isso há muito tempo. O Memphis fora de casa não joga ou não pega na bola. Contra o Huracan foi uma decepção maior, porque além de não pegar na bola, o time foi eliminado na Sul-Americana. Eu estou indignado há muito tempo com o Memphis fora de casa. O Yuri é muito mais importante no time do que o Memphis, afirmou o Casão. E ele seguiu. Onde está o tamanho da importância do Corinthians na cabeça dele? Eu não vejo uma diferença emocional dele. Se ganhou, aquela grande euforia. Se perdeu, aquela tristeza. Eu não vejo isso nele. Não tem uma lamentação, afirmou Casagrande. E agora com a instabilidade política, o Casão também pontuou, abre aspas. O que vai mudar dele? Neste ano, ele não assumiu uma posição de líder dentro do campo. Ele foi determinante no ano passado, mas era uma necessidade. Não tinha isso ou aquilo. Era só uma coisa. Até agora o Memphis não fez uma partida boa, fora de casa. Teve um passe para o Yuri fazer o gol no primeiro jogo da final do Paulistão contra o Palmeiras, opinou Casagrande. E ele seguiu. Para ele, é indiferente. Ficar na Sul-Americana, classificar ou não na Libertadores, tanto faz. Eu não vejo uma diferença emocional. Eu não vejo aquela grande euforia quando ganha e aquela grande tristeza quando perde. Fecha aspas. O Memphis, segundo o staff do jogador, né, tinha interesse em vestir a camisa do Flamengo, né, do rival Flamengo.
era a prioridade, segundo o staff do jogador. Entretanto, a diretoria do clube lá do Rio de Janeiro vetou a contratação e, com isso, as atenções se voltaram para o Corinthians. Segundo o Frederico Carvalho, intermediário cadastrado pela CBF, ele afirmou que o Memphis preferia ter vestido a camisa do Flamengo do que do Corinthians. O empresário teria participado aí das negociações entre Corinthians e o jogador holandês. Bom, e para fechar aqui da nossa parte, mais uma revelação aí que foi parar nas páginas policiais mais uma vez, A nova diretoria do Corinthians procurou a Polícia Civil de São Paulo nesta quarta-feira, levando até as autoridades policiais uma notícia sobre uma suposta irregularidade que versa sobre o sistema de monitoramento interno do CT Dr. Joaquim Grava. Nesta quinta-feira ocorrerá uma perícia no local, pois nesta quarta-feira funcionários do clube teriam identificado que as imagens do almoxarifado estavam sendo transmitidas para um dispositivo externo e não para a central de câmeras internas do Corinthians. A ausência de imagens ou desvio das mesmas, segundo o clube, dificulta a fiscalização de eventuais ilícitos e desvio de materiais. Foi por isso, que representantes aí do Corinthians procuraram o 24º Departamento de Polícia na Zona Leste de São Paulo, levando até eles esta notícia crime. A polícia está investigando o caso. É lamentável, que tenhamos saído aí das informações esportivas para figurar nas páginas policiais. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Não se esqueçam, deixem o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações, porque aqui é e sempre será Corinthians.